Quero começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que anunciou a contratação de Dylan Borrero, jogador que já esteve no Atlético Mineiro, fez uma última boa temporada pelo New England Revolution na Major League Soccer, 22 anos de idade. Para falar agora sobre a Libertadores da América não ter representantes mineiros em 2025. E olha que a Libertadores tem se acostumado com pelo menos um representante do estado. Desde 2021, 4 anos consecutivos de pelo menos um mineiro, o Galo esteve em 21, 22, 23 e 24. A última vez que nenhum mineiro participou foi em 2020, em 2019 o Galo havia jogado e em 2018 foi a última participação do Cruzeiro. Você que é torcedor de Galo ou do Galo da Raposa deve estar se perguntando quando é que aconteceu de Cruzeiro e Atlético disputarem no mesmo ano a Libertadores da América. A última vez foi em 2015, quando ambos caíram nas quartas de final. Cruzeiro e Atlético tiveram a oportunidade de garantir a classificação para a Libertadores do ano e a Campeonato Brasileiro e também pelas Copas, mas o Cruzeiro acabou derrotado na final pelo Racing, enquanto o Atlético acabou derrotado na final da Libertadores pelo Botafogo. Cláudio Aquino, meio atacante de 33 anos de idade, um dos destaques do título do Vélez Sarsfield no Campeonato Nacional. O Vélez não ganhava esse torneio há 11 anos. Jogador que ficou livre no mercado e está à disposição, sendo cogitado e especulado por times daqui. Na temporada atual, Aquino somou 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Chegou a atuar no futebol brasileiro no longínquo ano de 2016, mas foi uma passagem bem discreta pelo Fluminense, apenas 2 partidas. Currículo longo de passagens por Belgrano, Unión, Guarani do Paraguai, Cerro Porteño, além do Vélez Sarsfield, onde jogou nas últimas 2 temporadas. Negócio do Aquino no Grêmio me parece absolutamente plausível, afinal de contas, o novo comandante do tricolor gaúcho é o ex-técnico do Vélez, o Gustavo Quinteiros. Em relação ao São Paulo, o tricolor até buscava um meio atacante antes da contratação do Oscar. Agora vejo como poucas as chances desse negócio avançar. O Fortaleza está sempre aberto para bons negócios, embora tenha conversado esses dias com o presidente ou com o CEO do clube, Marcelo Paz, e ele tenha descartado a contratação de Advíncula, que havia sido especulado pela imprensa argentina. Bora para aspas do Menin, ele falou: achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho, foi uma proposta muito boa do Palmeiras, vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, eu gosto muito do Paulinho, cara sério, de bons princípios, fecha aspas, em operação de 18 milhões de euros em dinheiro, além do repasse de Gabriel Menino e Patrick, volantes que pertenciam ao Palmeiras e serão atletas do Galo. Bora falar agora sobre o fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Você lembra dele, né? Zagueiro hoje com 31 anos de idade, defendeu com muito sucesso o Flamengo em 2019. O jogador pertence ao Monza e vinha sendo especulado em Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia, só para citar alguns. Mas a imprensa italiana afirma que o Pablo Mari está de mudança para a Fiorentina. Negócio praticamente fechado, deve ser confirmado nos próximos dias. O Mari vai assinar um contrato de 2 temporadas com a Fiorentina, deixando o Monza, onde tinha vínculo até a metade desse ano de 2025. Titular absoluto com a camisa do Monza, foram 20 partidas na atual temporada. O Mari só não conseguiu jogar de fato no Arsenal, para onde se mudou depois do sucesso que fez sob o comando de Jorge Jesus com a camisa do Flamengo. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda 2 brasileiros. Você vai lembrar que o Ruben Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca, com vários jogadores, e esses 2 brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Antony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Ruben Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Antony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo. Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Clubes brasileiros já haviam sondado o atacante em outros momentos. Muita atenção, vou ler aqui para todo mundo. Eu pedi, entre aspas, um contrato maior
e a diretoria também entendeu que seria um bom caminho. No futebol, ninguém sabe, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. Essa é a quarta passagem do Cuca. Na primeira passagem, ele ficou de 2011 até o final de 2013, tinha ainda contrato com o Atlético, mas rescindiu para ir para o futebol chinês. Então, foi por parte dele a saída do Cuca. Ele volta depois em 2021. É campeão em 2021, fazendo um sucesso absurdo. E a saída dele é também movida por ele. Em 2022, não. Em 2022, ele é saído do Atlético, né? Tem a demissão do Atlético por um trabalho não tão bom que não atendeu às expectativas. Luciano Dias, é um pouco contraditória, né, as falas do Cuca. Eu espero que tenha sido um momento de reflexão que ele teve aos últimos trabalhos, não só no Atlético, mas também em outros clubes. Por exemplo, no Atlético Paranaense, ele era o preferido do presidente do Atlético Paranaense, do Petralha, e ele também pula do barco antes do fim do contrato. Ô Elton, além da questão extracampo, que não foi resolvida, foi na justiça, mas não foi resolvida de uma forma geral. Essa questão dele de decisões imediatistas, também queima o filme do Cuca. É assim, não é a primeira vez, não foi só no Atlético, foi no Atlético Paranaense, foi também em outros clubes, de ter ali um trabalho bom ou ruim, mas ele mesmo largar o trabalho. A gente cobra tanto, né, muitas vezes, os clubes que demitem treinadores, às vezes de forma rápida, sem motivos, sem grandes motivos. A gente pede sequência para os técnicos nos clubes, mas se os próprios treinadores também não se ajudarem nessa questão, fica difícil ter continuidade. Então o Cuca também tem queimado o filme dele nos últimos anos nos clubes e com torcedores por essas questões de decisões que ele toma e aí vai embora e deixa tudo para trás e deixa o clube na mão. Então, espero que mude, Elton, espero que mude. Márcio, isso é uma reclamação de muitos torcedores do Atlético, né? Essa inconstância do Cuca. É natural ver sempre esse ponto sendo levantado. E por isso que chamou tanto atenção a essas aspas dele, essa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, né? Isso. Folha de São Paulo. A sensação que eu tenho, Elton, que enquanto o Cuca tiver saúde para trabalhar, ele vai retornar para o Atlético, em algum momento da carreira dele. Porque realmente é a casa dele. Ele não tem a facilidade, a paciência do torcedor de outro clube para trabalhar igual ele vai ter no Atlético. O Luciano falou muito bem, questão extra-campo dele, a gente sabe, é um cara que foi condenado lá no exterior, não está resolvido. E em qualquer outro clube do futebol brasileiro, isso vai pesar muito para ele. E a sensação que a gente tem também é que, independentemente se ele terminar o contrato ou não com o Atlético, futuramente a diretoria do Atlético vai fazer um convite para o Cuca, porque a torcida tem paciência com o Cuca, boa parte dela, uma parcela não. Então essa sensação que dá, o Cuca sempre vai ter essa morosidade do Atlético para ir e voltar. Ô Gui, quando a gente mostrou as aspas aqui, você fez um... O que te assustou? Justamente isso que você falou muito bem. Só exemplificando, no próprio Atlético, é a quarta passagem dele, as últimas duas ele pediu para sair. Atlético Paranaense teve aquela entrevista do Thiago Heleno, em que fala que o Cuca pulou do barco e tudo mais. Não significa que com ele o Atlético Paranaense teria uma sorte melhor na temporada. Mas eu acho que é muito inconsistente a fala dele com as próprias atitudes. Ele é conhecido por não terminar trabalhos. Ele pede para sair do Santos quando ele levou o Santos, um Santos horroroso, à final da Libertadores de 2021, se eu não me engano. 20 que foi a final em 21. 20 que foi a final em 21, que foi Santos e Palmeiras disputado no Maracanã, na época da Covid-19. Então, ele faz bons trabalhos, aqui me atendo ao quesito de campo, não vou comentar do extracampo, ao quesito de campo. E é muito aquilo que eu e o Thiago Fernandes, na semana do Natal, a gente teve vários embates, em que o Thiago Fernandes, ele dizia que tá na hora... com o Thiago Fernandes? É normal, né? coisa tranquila, né? Algo que nunca acontece. Beleza. Algo que nunca acontece. Mas aí ele disse que tá na hora de mudar e eu acho que o novo tá aí para chegar. O novo precisa, né? O novo precisa chegar. E o Cuca já demonstrou que tem experiência, já demonstrou que
Mas trata o Cuca é novo? Atlético... O Cuca era o novo? Não, Ah, exatamente, tá. é isso que eu tô falando. O É, novo não, precisa um filhinho. vir. Não, um novo precisa vir. Agora, o Cuca disse também em entrevista, se não me engano, até mesmo nessa mesma matéria, disse que se preparou, que foi à Europa, que estudou para se modernizar. Duvido que ele tenha feito isso, E agora eu acredito que ele tem que demonstrar um trabalho porque ele tem dívida com o Atlético no quesito de campo pelo que ele fez ou deixou de fazer em 2022. Então ele tem que fazer com que o Atlético jogue e performe. Agora, não dá para responsabilizá-lo de toda a culpa do quesito dentro das 4 linhas, sendo que até o momento a gente não vê nenhuma contratação chegando, nenhuma negociação avançando de uma forma um pouco mais prazerosa para a torcida do Atlético. Foi-se especulado Soteldo, Léo Godoy, a pedido do próprio Cuca, os jogadores que trabalharam com ele. Vamos ver se eles se chegam, porque sem material humano não tem treinador no mundo que consiga fazer o Galo se reerguer. Ó, e o técnico Cuca quer 4 reforços. 2 para o ataque, 1 para a zaga e outro para a lateral. Será que dá tempo de fazer essas contratações antes do começo da pré-temporada? Luciano Dias, socorra a torcida atleticana. Tem que dar tempo. O Atlético precisa de contratações, principalmente para o ataque, jogadores rápidos, pontas. O Atlético sofreu com isso no ano passado, poucas opções. Já sofreu ano passado, ainda perdeu o Paulinho. Não que Vargas e Kardec faziam tanto sentido para o elenco, mas são também outros jogadores que eram do setor ofensivo. Então, precisa urgentemente de trazer jogadores principalmente para o ataque. Para a zaga, eu acho que não. Para o ataque, sim. E um lateral direito também, né? Marcos, a gente está caminhando já para o fim, mas eu queria ouvir sua opinião. Quanto que te preocupa esse início lento do Atlético no mercado? Muito. A temporada já está aí. O Campeonato Brasileiro começa em março. Até encaixar, meu amigo, vai demorar demais. A gente sabe que demora. E o Campeonato Mineiro vai acelerar as expectativas. Pode ir por água abaixo muito rápido. Ainda mais com o Cuca. Então, Gui, a respeito dessa temporada do Atlético, né? Como o Marcos muito bem disse, uma temporada pode desabar em poucos meses. E o Atlético não se preparando da melhor forma agora, o torcedor atleticano tem motivo sim para estar nessa preocupação, né? É lógico que tem motivos para se preocupar, mas eu acredito que o importante a gente estar aqui é fazer o exercício de futurologia. Se no final dá certo, pouco vai se lembrar se o começo está muito lento. É lógico que se você faz um começo bem, acelerando os processos e tudo mais, a tendência é que você consiga desenvolver melhor o seu desempenho ao longo da temporada. Mas o Cuca, ele é conhecido, talvez uma das grandes, para mim, a maior virtude do Cuca é ele ser conhecedor de mercado. Ele sabe ir a fundo, ele consegue pegar peças, ele consegue contratar jogadores e fazer com que eles se sintam convencidos a fazer parte do time do Atlético, fazer parte do projeto Cuca, só pelas palavras e tudo. Ele conhece bem de mercado. Eu acho que há de se ter essa preocupação, mas no fundo, sendo bem sincero, eu acredito que o Cuca pode, e juntamente do Vitor e de todo o staff, pode fazer com que o time do Atlético tenha melhores futuros, por assim. Ô Valu, temos 30 segundos para a gente fechar o programa. O clássico do dia 18 pode ter um peso muito maior para o Atlético que para o Cruzeiro? Cara, não consigo ver dessa maneira. Só que dentro até dessa esteira aí que você falou, a gente vai saber se as 3 semanas de nada da diretoria do Atlético vão pesar durante o ano de 2025. Então é isso, pessoal. Torcedor atleticano, quero saber a sua opinião sobre os reforços, né, que o técnico Cuca pediu à diretoria do Atlético. O treinador quer pelo menos 4 reforços para a equipe nesta temporada de 2025. E o Atlético vem encontrando dificuldades, tem trabalhado muito lento para poder contratar jogadores, se movimentar no mercado. A gente vê clubes aí se movimentando muito mais à frente do que o Galo, e a gente fica preocupado com a performance que o Galo pode entregar para a próxima temporada. O Galo tentou, né, a contratação de Soteldo, já não vem mais para o Galo. Tem diversos jogadores disponíveis no mercado, mas que parece não estar no radar do Atlético no momento. E o Atlético precisa se movimentar, buscar até jogadores que estão livres no mercado, como foi citado no vídeo, para poder reforçar seu elenco para a próxima temporada.